o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, porém no segundo versículo, nos deixa bem claro sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: no princípio, os céus, a terra, no princípio a terra era sem forma e vazia. Porém, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E o tema na qual iremos transmitir a genuína palavra de Deus é de acordo com o Espírito Santo. Espírito Santo é o tema na qual iremos falar das grandezas de Deus nesta tarde, aqui na Rádio Nativa FM, no programa Prepara-te, Jesus está voltando. A Bíblia nos alimenta da sua gloriosa palavra, a Bíblia nos fala da sua grandiosa e magnânima palavra, já iniciando dizendo que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse o que assim? Haja luz. E houve luz, de acordo com o que Deus falara. Meu caro amigo ouvinte, a primeira obra que Deus fez foi luz. A primeira coisa que Deus fez para habitar sobre a face da terra foi luz. Ele disse na sua palavra que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo na terra era sem forma. Tudo na terra estava vazio, não tinha plantações, não tinha animais, não tinha nada que pudesse o ser humano sobreviver. E a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e também era vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus, ele disse, haja, e de acordo com sua palavra, ouve. Aleluia. O Espírito Santo é o que testifica. Jesus Cristo, quando ele subiu para o Pai, ele disse assim: eu vou ao Pai, porque de lá eu vim, e tornarei para lá. Mas eu rogo a ele para que ele envie a vós Consolador, para que não viemos a ficar só. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, para que os discípulos não viessem a ficar só, ele disse que ia rogar a Deus para que viesse o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seu Consolador na vida dos apóstolos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E o tema hoje é sobre Espírito. Uma certa vez a palavra de Deus nos fala que quando o Espírito de Deus desceu sobre o povo que estava na festa de Pentecoste, os pentecostais estavam reunidos diante de uma grande casa. Veio como um vento tempestuoso, a Bíblia diz que tomou toda aquela casa. E viram entre si línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia diz que ali o Espírito Santo desceu na casa. O Espírito Santo veio a se fazer presente na vida dos
apóstolos. E como alguém começou a dizer: será se estão embriagados? Será se estão enlouquecendo? Mas a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro se levanta com toda a ousadia do Espírito Santo e diz: homens, aqui não tem ninguém embriagado. Lembraste do que Jesus Cristo disse quando subiu para o céu, que ele enviaria um outro Consolador. Pois hoje se cumpriu este outro Consolador, que ele foi ao Pai para rogar a ele para que viesse a descer o outro Consolador. E o Consolador desceu sobre aquela casa. O Espírito Santo desceu sobre aquela casa. E ali todos eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e as línguas foram repartidas entre eles. E sobre cada alma que ali estavam, tinha como se fosse repartições como fogo. E a Bíblia diz que ali eles vieram a falar noutras línguas. O dom do Espírito Santo. Por mais que alguém não possa acreditar, por mais que alguém não possa dar crédito para o dom de línguas, mas existe. Isso é um dom do Espírito Santo. Só recebe este dom aqueles que crê. A gloriosa palavra de Deus diz que somente os que crê receberás e verás as maravilhas e as bonanças que Deus opera no meio dos seus. Pois então, ali eram línguas que o próprio Deus falava através do Espírito Santo nos lábios de cada um daqueles que foram cheios do Espírito Santo e transmitiam aquelas línguas. Lá tinha várias linguagens. Lá tinha homens da Capadócia, da Frígia. Tinha homens da Judéia, da Galiléia. Tinha homens de todo canto que houvesse, de vários cantos que tinha diante dos países. Tinha homens de várias línguas. E o Espírito Santo de Deus fez com que aqueles homens que ali estavam viessem a falar numa linguagem de outro país. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: estes não são judeus? Por que falam as nossas próprias línguas? Aleluia! Pois então, meu caro amigo ouvinte, a Bíblia fala que existe língua dos homens e língua dos anjos. Língua dos homens é necessário um intérprete para que venham interpretar. E língua dos anjos é necessário que nós venhamos a orar para que Deus nos dá a interpretação. É bem claro, por mais que alguém não possa receber esta palavra, porque para muitos é polêmica, uma palavra de polêmica, mas eu creio que o nosso Deus, Ele nos concede os dons. Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, nós daremos fruto através do ramo, Se nós somos os ramos da videira, temos que permanecer na videira. Mas alguém pode falar:
que, meu irmão ou minha irmã, como Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo e não falou em línguas? Falou, meu irmão. Ele, em várias ocasiões, Deus, ele disse na sua palavra: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que não é a língua dele, é a língua de outro país. E ele falou sim. E ele falou quando foi ressuscitar a filha de Lázaro, Tabita cumi, que traduzido para nós é: a ti te digo, menina, levanta e anda. Meu querido, minha querida, muitos não creem, mas a palavra de Deus nos faz a crer, nos faz acreditar. Que alguém pode dizer: Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, por que ele não falou em línguas? Ele falou sim. É só nós entendermos a Escritura, as passagens bíblicas que falam realmente no que Jesus falou ou deixou de falar. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido para nós é: Deus meu, por que tu me desamparaste? Aquela língua que ele estava falando não era a língua dos judeus. Vamos dizer que fosse uma língua hebraica ou grega, ou assim sucessivamente. Porém, meus queridos, a palavra de Deus nos alimenta, nos dá luz, nos fortalece, nos dá ânimo, nos capacita. A cada vez que nós meditamos nela, nós somos capacitados por ela.